Olá, galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Estevão Nogueira, eu sou diretor na Secretaria de Desenvolvimento, Turismo e Inovação e a gente está começando hoje uma série, na verdade, de episódios do EloCast, isso mesmo. O EloCast é um podcast destinado a falar de empreendedorismo, empregabilidade e inovação. Esse estúdio, fica aqui no nosso Espaço Elo, um espaço dedicado para isso, para a gente poder tratar esses temas, onde nós temos o pátio, posto de atendimento ao trabalhador, nós temos a Univesp, que oferece capacitação, nós temos também aqui a Fábrica de Inovação, que é uma associação parceira da Prefeitura de Limeira, que desenvolve inúmeros projetos, tanto na área da educação, que é, na verdade, a movimentação da tríplice hélice em nosso município. Academia, o setor privado e o poder público, é lógico. E nesse primeiro episódio do EloCast, nós vamos conversar com um cara que é pastor, ele é empreendedor, criador de conteúdo digital, e eu vou já falar o nome dele, que é o Thiago Candonga. Eu quero já de cara agradecer a tua presença aqui, Thiago. É um prazer estar aqui com você. Eu sei que você tem assim, inúmeros compromissos, mas destinou esse tempo aqui para a gente poder estar conversando, falando sobre empreendedorismo, e alinhar, esse tema que é a fé e o empreendedorismo, trazer uma abordagem sobre esse tema. Sim. Muito obrigado. Estevão, eu quero agradecer. É um privilégio poder estar aqui. Primeiro, estou me sentindo lisonjeado. Sempre que a gente puder somar, com essa cidade que eu amo tanto, que é Limeira, eu vou estar à disposição, e estando aqui, para mim, é realmente um privilégio. Então, estamos juntos aí. Espero que a gente tenha uma tarde muito proveitosa. Bom, eu só tenho a agradecer mais uma vez e dizer para você que, abrindo com chave de ouro, o Thiago Candonga, que é referência nas redes sociais, tem muitos seguidores e fala com propriedade sobre empreendedorismo, tem uma vida que a gente sabe que é direita, que é reta, que busca levar a vida com princípios cristãos, é verdade? Exatamente. Tá certo. E para começar nosso bate-papo, eu quero pedir para que o Thiago fale um pouco sobre a sua história, de vida, e como é que você chegou, a ser empreendedor. Sim. Vamos lá. Bom, Estevão, eu tenho 37 anos, eu sou casado com a Roberta há 12 anos, nós temos 2 filhos, o André, de 6 anos, e a Isa, de 4 anos. Eu sou natural do Espírito Santo, Vila Velha. Eu sou Olha, capixaba. que legal. E eu moro em Limeira há 12 anos. Eu sou apaixonado por Limeira, na verdade. Você adotou Limeira como cidade. Muito mesmo, assim. Uhum. E eu falo isso para as pessoas, em vários lugares que eu vou aqui, da Grande São Paulo, Alphaville, principalmente, que eu falo com meus amigos, eu moro em Limeira, todos eles, sem exceção, falam, cara, que cidade boa, E às vezes o limeirense não reconhece isso. E eu falo, vocês não sabem o potencial que a cidade tem. Na verdade, sempre quando tem oportunidade, eu falo que Limeira é uma terra que mana leite e mel. Exatamente isso. Se a gente não acreditar que Limeira é uma cidade boa, quem é que vai acreditar, não é? É verdade. Então, há 12 anos eu moro aqui, e a minha vida adulta, vamos colocar assim, ela basicamente aconteceu toda aqui. Por quê? Aos 17 anos eu fiz a minha primeira faculdade. Entrei na minha primeira graduação, que foi Educação Física. Então eu fiz lá na Federal do Espírito Santo, me formei aos 21 anos e fiquei atuando na área, como personal trainer, preparador físico de futebol de areia, que é muito forte lá no estado. Sim. E desde sempre eu caminho na fé cristã. Isso foi passado da minha mãe, para os meus irmãos e para mim também. Uhum. E sempre gostei de estudar. Sempre fui uma pessoa muito inquieta, muito questionadora. Sim. E sempre questionei muito na igreja sobre muitas coisas ligadas à fé. E graças a Deus eu estive numa igreja, que é a igreja que eu faço parte até hoje, que incentiva muito o estudo. Então, sempre com muito material, sempre com muito livro, sempre com muito estudo, fui alcançando muitas coisas ali
de entendimento a respeito da fé, da espiritualidade, em Jesus e até mesmo de outros. Sim. E aos 25 anos eu senti o desejo, Estevam, de viver isso mais profundamente e poder ajudar as pessoas com conhecimento mais profundo. Certo. Aí entra a minha trajetória de mudança para São Paulo. Eu vim fazer um curso de teologia, uma graduação em teologia, no Mackenzie aqui em Campinas. E aí comecei um curso de 4 anos ali. Então deixei tudo lá no Espírito Santo, me mudei para Campinas, fiquei 4 anos ali fazendo o curso de teologia, né, o bacharel em teologia. E onde entra Limeira? Neste período que eu estava fazendo o curso lá, eu comecei a estagiar numa igreja presbiteriana aqui no centro. Então eu comecei como estagiário aqui em Limeira. Porque no curso de teologia é igual qualquer faculdade. Você tem um período de estágio, então você vai à igreja, você vai aprendendo também na prática ali a gestão da igreja, o ensino, tudo aquilo, além do curso que você tem, né, preparatório. E aí, então, vim para Limeira e aqui eu fiquei. Nunca mais saí. Vamos dizer assim, é um baita de um desafio você fazer uma mudança dessa, né? Mesmo você identificando essa necessidade de ir buscar conhecimento, de se aprofundar naquilo que você desejava, né? É um baita de um desafio, né? Você sair de uma situação confortável e vir para um lugar, vir para São Paulo, um lugar novo, diferente, com uma cultura diferente, né? E você vir absorvendo tudo isso daí, né? É um baita de um desafio. Conta pra mim como que foi esse desafio. No começo foi difícil? Foi. Não vou mentir, foi muito difícil. Porque a pessoa, a galera de Campinas, né? O campinense, o campineiro, nem sei como... Campineiro. O campineiro, né? O campineiro ali, ele é bem diferente, né? Sim. Ele é um povo mais fechado... e eu sou uma pessoa muito expansiva, muito comunicativa, então eu senti. Aí entra também o meu amor por Limeira. Porque quando eu vim para Limeira, que eu comecei a estagiar aqui em Limeira em 2012, o limeirense é um povo mais comunicativo, mais aberto. Olha, Campinas, eu não sabia dessa diferença. Eu notei essa diferença absurdamente. Muita gente fala, sério, você acha? Eu falo, ó, comparado à galera de Campinas, eu achei assim, Limeira uma abertura impressionante. Que legal. E aí eu já me senti acolhido de cara. Então já tem ali um amor, né? Só que aí eu ainda tô falando no âmbito religioso, basicamente, né? Porque ali começou toda a minha questão religiosa, né? Como pastor e tudo mais. E aí onde entra o empreendedorismo? Após a minha formação em educação física, eu fui fazer um mestrado em ciências da religião. Então eu estudei todas as religiões, sempre gostei de ter contato com pessoas, inclusive diferentes de mim, porque eu acho que o nosso crescimento se dá também em ouvir o diferente, não necessariamente para concordar, mas para refletir, né, Estevão? Com certeza. Pra refletir, para ver um outro olhar. E isso me fez ser sempre uma pessoa também fora do núcleo religioso. Apesar de ser pastor, de amar ser pastor, eu amo estar com pessoas que pensam diferente de mim, que atuam em áreas diferentes da minha. Então, por estar envolvido com essas pessoas do ramo do empreendedorismo, isso começou a também ter uma influência sobre mim. Por quê? No empreendedorismo eu comecei a ver muitas possibilidades de, inclusive, mostrar o que eu creio. Como eu pude me desenvolver como empresário e ter resultados. A partir de resultados, as pessoas começam a te ouvir. Sim, e elas começam porque você acaba se tornando autoridade, Exatamente. Você começa a se tornar uma referência. Então eu comecei a estar com essas pessoas e empreender com essas pessoas. E isso já começou a me dar, como você disse, uma autoridade para as pessoas me ouvirem. E muitas delas não me ouvem inicialmente como um pastor. Elas me ouvem inicialmente como um empresário, como um empreendedor. E ao verem os resultados, começam a ouvir também a minha outra parte. Porque eu abranjo, né, do empreendedorismo a fé, a inteligência emocional, então eu transito nessas áreas crendo que todas elas estão ligadas. E aí as pessoas começam, nossa, mas eu nunca tinha visto dessa forma. Nossa, mas como você vê a fé? Como você observa isso? E elas começam a se abrir também para esses outros lados e ver que esses outros lados também potencializam muito a vida delas em todas as áreas. Porque, então, na verdade, a gente é corpo, alma e espírito. Exatamente isso. Embora seja corpo, alma e espírito, ainda somos um. Exatamente. Na verdade, nós somos seres integrais. Tudo isso, de certa forma, em todos esses âmbitos, refletem na nossa vida no dia a dia. Não é verdade? Absurdamente, assim.
Absurdamente. Refletem muito, muito, muito. E deixa eu te fazer uma pergunta. Como você acha que a fé pode ajudar os empreendedores a identificar seus valores e propósitos? Perfeito. Vamos lá, é importante a gente entender, Estevão, que a fé não é algo exclusivo da fé cristã ou da religião cristã. Isso é muito importante as pessoas entenderem. Existe, sim, um âmbito da fé específico da religião? Existe. Mas existe um âmbito da fé, que é um âmbito acessível a todos os seres humanos, que é o quê? Acreditar em algo que não se vê. Então, olha como a Bíblia define a fé. Ela define a fé, lá em Hebreus capítulo 11, versículo 1, como a certeza de algo que eu espero, a convicção de algo que eu não vejo. Sim. Então vamos lá. Qualquer pessoa pode se usar desse atributo, que é o quê? Eu tenho certeza que isso vai acontecer, eu tenho convicção que isso que eu não estou vendo vai se tornar realidade. Isso é fé. Agora, a Bíblia também vai dizer que a fé sem obras é morta. Ou seja, eu ajo, eu faço aquilo que eu preciso fazer, eu me capacito, eu me desenvolvo, eu dou o meu melhor e acredito que aquilo que eu sonho se tornará realidade. Ou seja, é uma mentalidade não apenas positiva no ato de pensar, mas também no ato de fazer. E se você não se movimentar, perfeito, como é que algo possa acontecer, não é verdade? Eu vou te dar um exemplo prático disso, Steve. O ano passado, eu constantemente falava isso para meus amigos, falava isso na igreja, eu falava, 2023 vai ser o melhor ano da minha vida. E as pessoas falavam assim, não, mas a gente tá aí, ano de corrida eleitoral, e dependendo de quem ganhar vai ser uma tragédia. Eu falava, olha só, eu sei que os nossos governantes têm uma influência imensa sobre nós, mas eu vou continuar fazendo a minha parte e crendo que 2023 será o melhor ano da minha vida. 2023 chegou. Não foi o resultado que a maioria dos meus amigos esperava, mas eu fiz a minha parte e tive fé de que 2023 seria o melhor da minha vida. E de fato eu estou vivendo o melhor ano da minha vida. Até então, porque eu já estou falando que 2024 vai ser melhor. Vai ser melhor, com certeza. Então, isso é fé. E como isso pode ajudar um empreendedor? É ele se capacitar, é ele fazer a parte que lhe é devida e acreditar que fazendo aquilo que deve ser feito com fé envolvida, você não se abala, porque a dificuldade vai vir, certo, Steve? Com certeza, né? O desafio, o problema, todo mundo vai viver isso. Um outro lógico, conceito bíblico, né, e que é aplicável em todas as palestras que realizo, também falo para o pessoal, gente, ó, a Bíblia fala que no mundo a gente teria aflição. Exatamente. São as dificuldades do dia a dia, fazem não é mar de rosas todo dia. Perfeito, perfeito. E aí é justamente, né, a continuação desse texto, que é também um ato de fé. Sim. E aí Jesus vai dizer, mas tenha um bom ânimo, eu venci o mundo. Ou seja, eu venci e os capacito para vencer. Sim. Então, isso envolve a fé. E aí, mais uma vez, fé não é eu ficar na minha casa orando e não fazer aquilo que deve ser feito. Sim. Fé é buscar em primeiro lugar a presença de Deus, aquilo que eu creio, aquilo que eu acredito que é bom para mim e na prática correr atrás disso, fazer a minha parte para alcançar isso. Isso envolve, por exemplo, a capacitação. Sim. Tem gente que quer empreender, tem gente que quer crescer na vida, quer, né, melhorar, mas não dá um passo para se capacitar. Sim. E aí as oportunidades são menores. Né? O que você acha dessa questão da capacitação no âmbito do empreendedorismo, da empregabilidade, enfim? Então, a capacitação ela é indispensável, né? Porque a gente sabe que a teoria, se não aliada à prática, eu gosto de uma expressão que diz assim, né? A teoria sem a prática é como você nem entrar no mar. E a prática sem teoria é como você entrar no mar desconhecido. Então o ideal é que a gente entre no mar com conhecimento daquele mar. Ou seja, teoria aliada à prática. Prática aliada à teoria. E onde entra a capacitação? Na teoria. Agora, se for para escolher teoria ou prática, eu prefiro a prática. Prefiro a prática. Mas, sem teoria, a gente bate muita cabeça também. Então, se for para escolher um dos dois, eu escolho a prática. Mas se for escolher o ideal, os dois. E dá para aliar os dois. Então, vou te dar o meu exemplo. Eu tenho uma empresa chamada 3 Pilares Educacional.
que trabalha com eventos de capacitação em 3 áreas: espiritualidade, finanças e saúde. Esse evento eu desenvolvi com o Thiago Nigro e com a Maíra Cardi. Eu tinha esse sonho. Só que como que eu faço com um evento com essas pessoas? Que estão aí já consolidadas no mercado. São pessoas não precisam de ninguém. referenciais, né? O primo rico, o Thiago Nigro, não precisa de ninguém para. Não, ele por si só já tá no segmento dele. A Maíra, mesma coisa. Mesma coisa. E ali eu tinha amizade com eles. E as pessoas falam, mas você era amigo deles. Mas quantos amigos eles não têm? Que também gostariam de ter um evento como esse com eles. Então não é simplesmente ser amigo. Acredito que todo mundo aqui tem um amigo rico. Agora, por que a gente tem um amigo rico quer dizer que a gente tem sociedade na empresa dele? Não. Não, de maneira nenhuma. Exatamente. Então, o que entrou? Entrou a minha capacitação e a minha fé. Porque quando eu olhava humanamente, eu falava, não vai ter como não. Humanamente falando, eu falava, mas como? Eles têm um monte de gente mais capacitada do que eu, até se for ver. Mas você acreditou naquilo que você não via. Que eu não via. E aí eu fui buscando os acessos. Sim. Fui buscando os acessos. Até o momento que, quando eu propus, aquilo fez sentido para eles e se tornou uma realidade. E aconteceu. Vamos dizer que você não tinha nem o não, né? Porque... Exato, não tinha nem o não. Não tinha nem o não. E muitas pessoas desistem até mesmo antes do não. Né? Exatamente. Ou num primeiro não, elas já também desistem. Né? E eu acho que isso daí é link para a gente avançar num outro tema, que é a questão da resiliência, da tomada de decisão. O que você acha? A fé, ela pode desempenhar um papel na construção da resiliência dos Sem empreendedores? Dúvida. Sem dúvida. E aí, volto a dizer, a fé prática. Porque aquela fé que acredita quando tudo está indo bem, não deixa de ser fé. Mas é bem mais fácil de se ter. Agora, quando tudo começa a desmoronar ou sair do controle, ali, verdadeiramente, a nossa fé é provada. Ou aprovada. Né? Entende? E isso envolve todas as áreas da nossa vida. Porque todo mundo vai passar por um momento de dificuldade, de luta, de problema, de desafio. Existe um livro do Jean-Guier Diniz, que eu gosto muito, que fala, o nome do livro é Códigos Secretos da Riqueza. E ele diz algo muito interessante lá nesse livro, que ele diz assim, ele diz que a vida, ela tem a incrível forma de ser igual uma montanha-russa. Ela nos insiste em levar para baixo para, na verdade, nos dar impulso para a gente subir ainda mais alto. E eu achei isso de uma aplicabilidade tão grande. E o que é isso senão resiliência? Né? A gente conseguir lidar com os baixos e altos também. E ele fala uma coisa lá muito interessante, que no princípio da vida, numa máquina, por exemplo, cardíaca, que mostra que nós estamos vivos, né? Os sinais vitais, eles nada mais são do que altos e baixos. E quando a gente entra numa linearidade, ali é a morte. Ou seja, ali é o outro plano, né? Sim. Ali para aqueles que creem a eternidade de Deus, e aí vai da crença de cada um. Ou seja, a linearidade só vai acontecer na minha vida e na vida de qualquer pessoa aqui nessa terra quando passarmos para um outro plano. Aqui neste plano, é isso mesmo. É o pulso. É isso mesmo. E aí a resiliência faz muita diferença, e eu acredito que a fé prática, que é a fé bíblica mesmo, nos ajuda. Sim. Porque quando a gente olha para exemplos na Bíblia de pessoas ali que eram referências, passando dificuldades e falando, não tenha medo, vamos, ei, calma, olha para isso aqui, ó. Tem um monte de coisa desafiadora acontecendo, mas olha a oportunidade da gente crescer, da gente aprender e da gente desenvolver. E aí eu trago um outro princípio muito interessante que cabe nisso aí. Só existe milagre onde há problema. Biblicamente falando, não há nenhum problema, ou melhor, não há nenhum milagre que não veio de um problema. Sim. Então, os nossos problemas, eles são ótimas possibilidades de serem milagres. Possibilidade de crescimento, possibilidade de aprendizado, desenvolvimento, força, porque ali também, na dificuldade do dia a dia, a gente vai desenvolvendo e aprendendo e crescendo a desenvolver a nossa musculatura emocional, a nossa fé. Então, eu acredito que a resiliência está diretamente ligada à fé, sim. Essa fé prática, que nos faz, mesmo nos desafios, crer e continuar fazendo. Porque é isso, a fé sem obra é morte. É morte. Ah, não, eu creio que tudo vai melhorar, deitado na cama dormindo. Não, vamos
levantar a questão e da fazer a nossa procrastinação, né? Sim. Muita gente se vale, né, da procrastinação e não dá o passo e deixa sempre para depois. Ah, não, Sim. a hora que tiver melhor eu vou fazer, né? A questão de crescer é de fato na oportunidade do problema, né? Sim. E eu vou falar uma verdade para você. Eu luto contra a procrastinação. E a minha procrastinação é isso aqui, ó. Se deixar, fico ali no feed e um monte de coisa pra fazer. E, deixa eu ver só mais um pouquinho, deixa eu ver só mais um pouquinho. E você acha que o problema é só seu? Eu acho que é muita gente. É de muita gente. E aí eu tenho aprendido a colocar horário, a apagar alguns aplicativos. Não, eu vou colocar só final de semana. Quem me acompanha nas redes aí até tem falado, nossa, você tá meio sumido no Instagram. Eu falei, então, porque final de ano, Estevão, a gente já tem aquele cansaço natural, né? Sim. E aí eu me vejo ali nesse cansaço, aí eu me vejo às vezes horas e horas ali, e aí uma ferramenta que é muito útil para eu produzir conteúdo, às vezes eu não me vejo produzindo, mas só consumindo. E não é conteúdo útil, é aquele conteúdo, deixa eu dar uma descansadinha aqui, vendo uma pegadinha, vendo uma e aí fica ali, ó. Então eu falo, não, eu cortar da raiz, eu vou dar um tempo, todo ano eu me afasto, tiro um período de dar uma afastada das redes, para eu olhar mais para mim, para eu me valorizar mais, para valorizar mais a minha família, os meus momentos de reflexão, e geralmente são no final do ano. A gente já tem aquele cansaço meio natural, né? E aí... e aí vem férias das crianças, isso, né? Aí. Aí eu já me vejo procrastinando, então eu já tento dar uma cortada para tentar produzir até chegar nas férias realmente, que aí a gente fica tranquilo. E que é um tempo necessário para todo mundo, né? Para todo mundo. É o que você falou. O cansaço é natural, ele vem, né? Às vezes você se dá, né, essa oportunidade de dar uma relaxada e tal, mas é importante ter esse planejamento. Pelo que eu entendi, você tem um planejamento, né, da utilização, né, do celular, tem um planejamento de vida. O que você fala para mim a respeito dessa questão de planejar? Né? Eu acho que planejamento ele é fundamental, né? A gente planejar e replanejar também, porque às vezes as coisas não acontecem conforme a gente planejou. Então ter esse ajuste de rota. E o que eu acho muito importante nesses períodos, né, de reflexão de planejamento é a gente conseguir se perceber, sabe? Hoje, normalmente a gente vive muito no piloto automático, né? Trabalha, chega em casa, o celular, e aí faz tudo no piloto automático. E a gente não vai se percebendo. Então eu acho que essa percepção é muito importante para a gente conseguir se olhar. Por exemplo, o ano passado, em novembro, eu estava começando, dando um start em projetos que eu vivi nesse ano. E nesse ano, em novembro, eu já estou me vendo mais devagar. E eu falei, não. Porque eu ainda tenho lenha para queimar, ainda tem aí, vamos colocar um mês e meio aí, até começar ali as festividades, para eu produzir. E aí foi onde eu vi o celular, ao invés de ser um aliado, sendo meu inimigo. E a culpa não é do celular, não. Sou eu. Então eu meio que dei um corte, me envolvi em projetos aí nesse final do ano que estão me dando um gás para eu voltar a produzir aí mais nesses 40 dias, aí 45 dias, para eu também ter bons resultados. Então eu acho que essa autopercepção muito importante. E a gente só consegue ir saindo pelo automático. Ou seja, olhando mais para a gente, se percebendo mais, caminhando com pessoas que estão nessa mesma frequência, que também vão nos ajudar nesse caso. No meu caso específico, é a minha esposa, que é uma pessoa muito observadora. Então ela, você tá bem, tô vendo que você tá produzindo menos. Nossa, é verdade, né? Não tava percebendo. Nossa, vou refletir sobre isso. E você tocou num ponto interessante, que você falou da sua esposa, que é uma parceira, no caso, para identificar, né, em você, você não tá bem e tal. E aí, assim, no meu caso também. É no meu caso também, a minha esposa também, a minha família é também esse termômetro, né? E, enfim, e as parcerias, né?
a gente não faz nada sozinho, né, Exatamente. Thiago? A gente vive rodeado de times, né? Sim, E de um time, né? De exatamente. pessoas que nos dão suporte, que nos ajudam. Fala para mim o quão importantes são as parcerias para você, né, nessa sua vida, tanto como pastor, quanto como empreendedor, criador de conteúdo. Sim. Então, Estevão, hoje eu posso falar para você sem medo de errar, que tudo que eu tenho conquistado e vivenciado, eu não conseguiria sem essas pessoas que estão ao meu redor. Sabe? Eu sou extremamente grato por essas pessoas que não só me ajudaram na questão empreendedora, mas também me ajudaram com conselhos, com ideias e com exemplo. Eu acho que o exemplo, cara, Eu acho que pega mais, né? muito, muito. Aquela máxima que diz, né, que nós somos a média das 5 pessoas que nós convivemos, é muito verdade. Sim, É eu acho que muito assim, verdade. as fichas caem mais Sim. rápido quando a gente vê o exemplo, né? Quando Sim. a gente consegue enxergar nas pessoas, puxa vida, eu poderia estar fazendo igual ou melhor, ou, né? É uma Exatamente régua isso. para a gente Não, tomar a decisão exatamente também de isso. como agir no dia a dia. Estevão, se você falasse comigo há 3 anos atrás, você pensa em empreender? Eu ia falar, não, isso não é para mim, não. Não é de empresa, não. Evento. Não, Fala não é para para mim, mim, não. quem te inspirou a empreender? Então, ó, a minha primeira e maior inspiração foi a Maíra Cardi. Em 2020, nós começamos uma amizade e ela é uma empreendedora, assim, nato, né? Ela tem uma capacidade de empreendimento absurda. E ali, ao aproximar a minha família da família dela, aquilo começa a se tornar algo comum, né? E aí, essas pessoas assim, que estão em constante crescimento, elas querem te ver crescendo também. E aí ela começou a me puxar. Amigo, vamos participar desse projeto. E eu muito escasso. Não, isso não é pra mim, não. Não, eu não dou conta. Ela, lógico que dá. Não, você tem que mudar sua mentalidade. E ela começou a investir em mim. Ó, vamos nesse curso. Ó, assista esse conteúdo. Olha que Ó, leia legal. esse livro. Então começou com ela. A partir dela, ela também tem um ciclo, né, de amigos que começaram também a ser o meu ciclo. E aí você começa a conviver com essas pessoas. É meio que por osmose, né? Por osmose, exatamente. E aí entra o Thiago Nigro, dos maiores empreendedores, o maior canal de finanças do mundo. Do mundo. E aí, tudo que a pessoa fala e respira é isso. E você tá ali junto. E aí você fala uma coisa, você já pensou em fazer isso? Por que você não faz assim? Você começa, rapaz, é verdade. E aí começa a surgir as oportunidades, né? Exatamente. E aí olha que interessante, eu estou num projeto que foi uma coisa muito legal, assim, sabe? Que eu ouvi de um desses amigos, né? Que eu estou entrando num projeto agora super recente. A gente está concretizando, estou inclusive em muitas reuniões sobre isso. E aí, quando eu estava saindo, né, do escritório dele, aí ele falou assim: Ô Candonga, vamos correr atrás da sua Ferrari, então. E olhei para ele e falei assim: você tem vontade de ter uma Ferrari? Porque eu, particularmente, não tenho. Não tenho vontade. E ele falou assim: não, mas eu tenho vontade de ter condições de ter. Ele já tem, na verdade. Mas eu entendi o que ele quis dizer para mim. Tipo, não é a Ferrari em si. Mas É a o Ferrari, crescimento. exato, pode ser outra coisa. Né? Exatamente. Um crescimento ou atingir isso. alguma outra coisa que você queira. Exatamente Não é? isso. E aí eu perguntei, né, para esse meu amigo, eu falei assim, cara, por que você está me ajudando tanto assim? Sabe? Por quê? Porque ele não precisa de mim. Ele já é consolidado, ele já é milionário. Eu falei, por que você está me ajudando assim? E ele falou assim, porque eu quero que você tenha o que eu tenho. Eu quero que você forte, possa né? viver o mesmo padrão que eu vivo. Porque a gente é amigo. É a Cara, questão do exemplo, né, exatamente. É você conviver com pessoas que querem ver o seu bem. Exatamente. Né? É a questão de Isso. toda essa positividade que se envolve, né? Então, hoje, eu dou graças a Deus, sabe? Por conviver com pessoas que querem que eu alcance o que elas já alcançaram. E querem continuar alcançando. E eu não estou falando, Estevão, de meramente algo material, não. Alcançar a sabedoria, alcançar a inteligência emocional, alcançar o momento em família, alcançar os acessos. E isso envolve também a questão financeira, porque quanto mais eu cresço financeiramente, mais eu posso ajudar e investir em pessoas como esses fazem comigo, sabe?
Eu fui patrocinado em eventos que eu não tinha condição de ir. E essas pessoas, não, eu estou vendo, Thiago, a sua correria, eu vou investir em você. E aí eu olho e falo, cara, que legal. E eu quero ser essa pessoa Quer ser também. assim Eu também. quero poder replicar Sim. isso. Mas como que eu vou conseguir replicar isso se eu não tiver esse acesso, esse patrimônio? Então, eu também hoje estou em busca, não para ostentar e mostrar para as pessoas, não, mas para poder também proporcionar experiências maravilhosas para minha família, utilizar disso de forma generosa para ajudar pessoas a crescerem também. Nossa, Sabe? perfeito. Então, Perfeito. você vê, é uma rede, né? É uma rede. Uma rede, e você acaba usando tudo aquilo que você adquire durante a vida, adquire com um propósito. Sim. Né? Você colocar um propósito e prosseguir para esse alvo, né? Aí, com a resiliência, né? Com às vezes Sim. retraçando rotas, né? Exatamente. Redefinindo rotas, fazendo os ajustes necessários. Né? Cara, me diz uma coisa. A gente já falou dessa questão da fé, né? Que a fé, ela desenvolve, né, nas pessoas essa questão da positividade com relação a todos os desafios que a vida traz, né? Enfim, fala para mim, o que você pode me falar sobre os valores da fé? Sim. De que forma os valores da fé pode, de fato, representar em resultados para uma empresa, para um negócio? Perfeito. Estevão, existe um valor que ele também não é exclusivo da fé, mas ele abrange. Ele está ali debaixo do guarda-chuva, vamos colocar assim, do que a fé abrange. Né? Que é um valor que hoje eu vejo que é um dos mais importantes para a nossa vida, que é a humildade. Estevão, durante muitos anos, e eu estou para te dizer que durante toda a minha vida eu entendi a humildade de forma errada. Quando eu li ali, né, na Bíblia, dizendo que a humildade precede a honra, a humildade no livro de Provérbios precede riquezas, inclusive, eu olhava e falava, como pode? Eu conheço tantas pessoas humildes que estão vivendo nem de forma honrada pelas pessoas, porque não estão sendo honradas pelas pessoas, e não tem acesso, não tem o mínimo, sabe? E eu ficava, confesso que numa crise. Eu falava, como que pode essa pessoa tão humilde? E aí, não faz 2 anos que eu fui estudar realmente a raiz da palavra humildade, sabe? No quesito bíblico. Então eu vou dar uma definição de humildade a partir da Bíblia, do entendimento bíblico. Humildade, na Bíblia, ela tem a mesma raiz da palavra humilhação. São basicamente a mesma palavra. Só que elas têm significados um pouco diferentes. A humildade significa o reconhecimento de que eu preciso de. Então, eu preciso de, eu sou uma pessoa humilde. E a humilhação é o reconhecimento de que eu faltei com. Então, como eu me humilho biblicamente diante do Estevão? Se eu erro com Estevão, e eu venho até Estevão e falo, Estevão, você me perdoe, eu faltei com você na educação quando eu te tratei mal, ou eu faltei com você no respeito quando eu agi com indiferença com a sua pessoa, isso é se humilhar, biblicamente falando. Eu preciso chorar, eu preciso me jogar no chão? Não. Não. Isso aí você pode chamar de humilhação no conceito secular. Biblicamente falando, não necessariamente envolve isso. Ah, mas eu posso fazer isso e chorar? Pode. Mas há muitas pessoas que choram, que aparentemente humilham-se, mas falam assim, ah, mas eu só errei porque você... Ela não está reconhecendo. Ela está, na verdade, jogando a culpa para você. Ela está jogando a culpa para o outro. Então isso não é humilhação, biblicamente falando. E a humildade, ela também vai ter um princípio interessante, que é o quê? Reconhecer que eu preciso de. Então vamos lá. Onde entra a humildade em todas as áreas da nossa vida? Se eu não sei lidar com dinheiro, eu preciso de humildade para reconhecer que eu não sei. E quando eu reconheço que eu preciso de, o que eu faço? Eu vou em busca. Você vai em busca. Eu vou buscar necessariamente só o dinheiro? Não, porque se eu não sei administrar o dinheiro, não importa a quantia que eu tenho. Eu não tenho administração. Então se eu tenho 1.000, eu vou administrar mal. Se eu tenho 5.000, eu vou administrar mal. Sim. Se eu tenho 10.000, eu vou administrar mal do mesmo jeito. E o pessoal fala, né, que
Assim, não adianta, não importa o quanto você ganha, Sim. né? A questão é que vai estar sempre justo. Muita gente fala isso, né? Exatamente. Não importa se você ganha 1.000, 2.000, 10 ou 100. Se a pessoa não tiver o planejamento, sim, ela vai estar sempre enroscada, né? E eu sou prova viva disso. Uhum. Porque ao longo da minha vida, eu sempre ganhei bem. Uhum. E eu nunca tive nada. Porque eu não tinha necessariamente uma má administração, porque desde 18 anos eu fiz um curso de finanças e aprendi a anotar todos os meus gastos. Mas eu não tinha mentalidade próspera. Eu tinha uma mentalidade escassa. Então eu não sabia lidar com dinheiro. Eu não tinha humildade de assistir um conteúdo, por exemplo, do Thiago Nigro. Porque eu falava, não, eu não preciso. Pô, é mais um que tá falando aí sobre finanças. Ou seja, eu não tinha humildade. Olha como eu lidava com uma das maiores referências. É um vendedor de curso. Ou seja, faltava o quê? Humildade. Humildade. Na escassez que você estava vivendo, você não conseguia reconhecer isso. Exatamente. É a questão do reconhecimento. Exatamente. Então, por que eu vejo humildade como um valor assim impressionante? Porque, vamos dar um exemplo prático. Vamos falar aqui de Limeira. Nós somos aí o mercado de semijoia impressionante. Capital nacional da joia folhada. Se eu não me engano, só perde para Singapura, no mundo. Um negócio assim, imenso. Uhum. Na pandemia, muitos quebraram desse ramo e muitos ficaram milionários. Uhum. A pergunta é, por quê? Por quê? Porque às vezes, aquele que já estava consolidado no mercado, não, é isso. Eu não preciso mais de nada, eu não preciso mais de aprender. Vai para a internet. Que internet? Para quê? Bobeira. Eu já tenho meus fornecedores, já logo tenho meus clientes. Logo a pandemia passa, tá. Né? Aí chegou a pandemia. Ele não estava preparado para a internet, ele não foi humilde para reconhecer que precisava de atualização, aprendizado, quebrou. Enquanto aquele, às vezes, que era desse tamaninho aqui, mas estava atento à tendência mundial, aprendendo constantemente, porque reconhecia que precisava de conhecimento, precisava de atualização, estourou. Então, eu vejo aí um princípio de humildade que antes eu não percebia. Sim. Então, como eu vejo se uma pessoa está vivendo em humildade ou não? Lógico que eu não devo ficar medindo os outros, tá? Mas como eu vejo? Quando eu pergunto para uma pessoa assim, qual livro você está lendo? Ou qual curso você está fazendo? O que você aprendeu de novo aí? E a pessoa fala, não, nada. Olha a mensagem que ela está me passando. Se ela não está aprendendo nada de novo, quer dizer que ela já sabe o suficiente. Se ela já sabe o suficiente, quer dizer que ela já está sensacional. Então, ou seja, ela não está sendo humilde. Porque se ela já sabe o suficiente, ela não precisa aprender nada novo. Aí eu comecei a identificar que realmente muitas pessoas que eu achavam que eram humildes não eram. Não são. Porque não é a aparência. Né? Não. Humildade, muitas pessoas falam assim, nossa, aquela pessoa é humilde. Mas levando, ela é pobre mesmo. Levando pelo lado da aparência, da pobreza, enfim. Ela é escassa mesmo, não é humilde. Mas não é isso. Né? Porque tem muita gente que é pobre, que não tem posse, mas a pessoa ela é muito rica. Isso, aí ela não é pobre. Né? É real, porque ela tem ali o salário dela, mas ela vive em paz, ela vive feliz, dentro da realidade dela ela é super feliz, super contente, e quem sou eu para falar? E às vezes está sempre buscando desafios, está sempre aprendendo algo novo, sempre dentro da realidade dela, e é isso que é importante. Isso é importante. Dentro da realidade dela, ela está ali em constante aprendizado. Mas a consciência dela, ou o acesso dela é muito diferente. Tudo bem, aí entra no princípio bíblico, que é a parábola dos talentos. Há uns vão ter acesso a 5, outros vão ter acesso a 1. A questão é, aquele que tem acesso a 1, o que tá se ele está reproduzindo aquilo ali, ele está vivendo já o princípio do reino. Sim. Não é que todo mundo tem que ganhar tantos mil, ter que tal carro, não é sobre isso. Eu conheço pessoas que são pessoas simples, mas são ricas. Porque são prósperas. São felizes. São humildes, estão constantemente aprendizados, são felizes, são plenas. E eu conheço pessoas bilionárias que são pobres. Sim. Porque não são humildes. São vazias, são arrogantes, são soberbas, entendeu? Não se humilham e não são humildes a ponto de aprender. Então, para mim, essas pessoas não contam, entende? Então pode ter muita gente gerando resultado, só que não tem resultado por conta de um princípio. Exatamente.
E aí eu entro nessa questão da humildade. Por quê? A humildade, volto a dizer, ela faz com que a gente reconheça que a gente precisa de. Repara, a empresa quebrou. Poucos são aqueles que falam, quebrou porque eu não tive gestão. Quebrou porque eu não observei as tendências do mercado. Quebrou porque eu não provisionei. Não, geralmente a culpa é do governo, a culpa é do outro, a culpa é da pandemia. A culpa nunca é dela. Sempre é do outro. Isso é uma prova de que não há humildade. Não há humildade. Sempre a culpa é do outro. Então, eu acho que um princípio, um valor da fé importantíssimo para mim, que ele é um dos maiores de todos, é a humildade. Humildade. Porque ele faz você olhar para você. Eu acho que assim, eu tinha pedido para vocês falar sobre alguns valores, mas sim, você falou o mais importante. Para mim, eu acho que é o máximo. E a partir desses vem muito. Vem todos os outros. Exatamente. Vem todos os outros. Porque vem o estudo, vem a dedicação, vem fazer tudo da melhor forma possível, mas tem que ter humildade. Pelo reconhecimento, né? Por essa definição que você deu, que é o reconhecer. Né? Nossa, perfeito, Thiago. Que eu preciso assim. Isso é humildade. E aí eu tento ser. Gente, fichas caindo. As fichas estão hoje caindo. A minha oração é, Deus, me dê sabedoria e me ajude a ser uma pessoa humilde. Porque se eu for uma pessoa humilde, eu vou estar sempre aprendendo algo novo. Vou estar sempre lendo algum livro. Vou estar sempre ouvindo algum conteúdo legal. Vou estar sempre participando de algum curso. Vou estar sempre em algum evento. Por quê? Porque eu vou aprendendo. Eu vou aprendendo. Aí eu venho aqui, eu aprendo com você. Eu estava perguntando aqui antes da gente começar, como é que funciona aqui? Por quê? Porque eu aprendo. Eu olho e falo, nossa, que legal, eu não sabia. Coisas que vocês falaram aqui, eu não fazia ideia. Então eu aprendi. E aí, esse aprendizado que eu tive, eu posso usar para ajudar alguém ou até mesmo para ajudar. Olha, o Estevão falou, ele tem aquele contato. Será que dá para fazer uma ponte? Será que dá para me ajudar? Será que dá para ajudar alguém? E aí todo mundo ganha, né? Sim, porque se eu indico algo para cá, a pessoa traz também uma somativa, e aí você cresce, a pessoa cresce, eu cresço. Então, é estar em constante aprendizado. Inclusive, você falando de pontes, conexões, né? A gente, só para salientar que nós estamos no mês global do empreendedorismo. Mês de novembro é o mês em que a gente desenvolve, enquanto Secretaria de Desenvolvimento, diversas ações de empreendedorismo. Então, a gente tem palestras, workshops, temos talk shows e o EloCast, né? É a inovação do nosso mês de empreendedorismo. A gente estava conversando antes de começarmos, né? É a inovação do nosso mês de empreendedorismo. E ontem, você sabe que eu vivi essa questão da ponte, da conexão. A gente tinha um compromisso envolvendo o mês do empreendedorismo. E sim, quando você acha que o evento já tinha dado tudo o que tinha que dar, ao final, a gente teve um momento ali de conversa, de descontração, foi quando a gente teve, eu acho que o momento mais importante, que foi o momento de ponte, de conexão, de, sabe assim, voltando à questão da parceria, né? Foi aonde eu consegui, por exemplo, marcar já uma atividade que nós vamos desenvolver, já consegui um parceiro que já se colocou pronto a desenvolver um projeto conosco. Muito então, são as oportunidades que aparecem, né? Quando a gente dá essa oportunidade, né? Se expõe a essas oportunidades de criar pontes e conexões. E aí o que eu ouço de várias pessoas, você vai ter evento, pra quê? Não agregar nada pra mim? Eu falo, cara, como não? Mas você vê, pra mim isso é falta de humildade. Eu nem discuto, eu falo, entendi, tá bom. Antes eu ficava, como não? Não adianta, a pessoa não quer. Não quer, ela não precisa. Ela já é autossuficiente, ela já é boa demais. Então eu falo, tudo bem, pra mim acrescenta. Não é? Se pra você não, pra mim tudo acrescenta. Por quê? Porque hoje eu tô com uma mente aberta e buscando essa humildade de aprender em tudo. Aprender em tudo, por quê? Porque falta muita coisa em mim ainda. Então eu só aprendo e tenho aprendido cada vez mais, isso pra mim é ótimo. Nossa, gente, eu tô amando a nossa conversa aqui. É um pessoal aqui no estúdio, né, que a gente só vê a cabeça balançar, né? Isso é gostoso, né? Quando a gente conversa, a gente vê que o conteúdo que a gente escolheu não foi aleatório. Verdade. Tinha um propósito, tem propósito, né? Que a gente possa estar alcançando, né, as pessoas, que as fichas possam cair, possa gerar resultado na vida das pessoas. A gente vai caminhando já mais
para o final da nossa conversa, Thiago, que se passa muito rápido, né? Verdade. Já estamos aqui, eu acho que são quase 45 ou 50 minutos de conversa. Passa muito rápido. Passa muito rápido. Mas a gente vai encaminhando, e eu queria alguns conselhos seus, que você possa falar para o nosso público, livros que você possa recomendar, leituras, ou até pessoas que sejam referência, que a gente possa seguir, além de você, é claro, que a gente vai depois colocar aqui o Instagram seu, pedir para o pessoal seguir mais ainda, né? Mas, assim, você possa dar algumas referências para a gente, tanto de literatura, quanto pessoas que você acha interessante que as pessoas possam seguir. Estevão, eu tenho aprendido uma coisa na vida, que é valorizar aquelas pessoas que estão próximas de mim, sabe? Porque eu vejo nessas pessoas não apenas o conteúdo, mas o resultado, sabe? Então, pessoas que hoje eu indico, assim, muito. Um é o próprio Thiago Nigro, eu sou seguidor. Então, eu vejo o conteúdo e eu vejo a vida. É na prática, é de verdade, sabe? Os resultados estão ali. E ele tem um livro, né, do 1000 ao Milhão, que é um livro sensacional, um livro muito prático, muito aplicável. A própria Maíra, que também me ajudou muito, 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 a Maíra Card, com seus conteúdos de inteligência emocional, gestão de emoção, a própria forma dela ver a alimentação como uma bênção de Deus, da gente cuidar do templo, do nosso templo, que é o templo de Deus, né? Então, não é simplesmente uma questão estética ou até mesmo uma questão de saúde apenas, mas também de gestão da emoção. Porque já existem pesquisas que dizem que o nosso intestino é o nosso segundo cérebro. Então, a forma com que nos alimentamos também influencia não apenas a nossa saúde física, mas também emocional. Então, a própria Maíra, que está ausente aí das redes, mas diz que logo, logo volta. O Janguier Diniz, que é, para mim, uma das maiores referências hoje também, com livros assim, sensacionais. O que eu mais gosto dele é O Código Secreto da Riqueza, um livro de 12 lições muito práticas, sabe? E é uma pessoa também que eu tenho o privilégio de conhecer, de ver os resultados na prática. Então, é um homem aí na área da educação, na área do direito, foi juiz federal, foi procurador do Estado, professor universitário, mestre, doutor, uma grande referência no mundo acadêmico, mas também no mundo do empreendedorismo. Entendeu? E não tem vergonha de contar, inclusive, os seus tropeços, assim como o Thiago Nigro também conta ali os inícios, as falhas que acontecem. Então, eu indico, sabe, essa leitura para as pessoas, esses conteúdos, e também incentivo a não parar. Porque a gente falha ali, né, erra ali, e poxa, não é para mim. E aí você ouve a história desses homens, você vê que todos eles tiveram revés. Eu indico mais um também, que é o Flávio Augusto. O Flávio Augusto tem um livro Ponto de Inflexão, que é também um dos livros que me ajudou muito. Também é uma pessoa que não tenho acesso, mas é sócio de amigos meus, então eu não tive o privilégio ainda de conhecê-lo pessoalmente, mas ouço muito dele, sabe, por amigos. Então são pessoas aí no ramo do empreendedorismo, especificamente, que eu indico muito. Thiago, Maíra, Janguier e Flávio Augusto. Que legal, cara. Assim, e muita gente tem um certo preconceito, né, com as pessoas. A gente já falou disso, mas eu volto a repetir que as pessoas falam, é a receitinha de bolo da felicidade. Não é receitinha de bolo de felicidade. De forma alguma. Mas são literaturas, são referências com princípios. Exatamente. Que às vezes a gente até aplica no nosso dia a dia, né? A gente mas é bom a gente reforçar, né? E ter contato com novos, não é? Eu sempre falo que, cara, a gente precisa estar sempre em contato e renovando, né? Às vezes, princípios que a gente já sabe, já conhece, mas que está lá adormecido e não está sendo colocado em prática. Verdade. Não é verdade? E aí a questão é que tudo isso influi em resultados. E o que essas pessoas me influenciaram muito? Porque todas elas vieram de baixo. Todas elas. Não vieram de família de milionários, de bilionários,
Nada contra também se E viesse. se viesse? Nada Sem contra. problema. Se porque tivesse que sendo privilégio, né? exemplo de Os vida, filhos né? deles vêm. É. E os filhos deles não são menos que eles. Sim. Mas o que eu acho muito legal é que eles contam a história de vida deles. Mostrando que se a gente tiver fé, se a gente tiver força de vontade, a gente pode necessariamente ser igual a eles? Não. Mas a gente pode viver muitas das coisas que eles vivem. Então o meu objetivo não é ser igual a eles. O meu objetivo é ser quem eu tenho o projeto de vida de ser e aquilo que Deus tem como projeto dele para minha vida. Mas os princípios deles e as histórias deles me motivam muito a não parar. Porque eu também passo por reveses, eu também passo por dificuldades, porque como eu estou em constante aprendizado, eu entro em áreas novas que eu ainda não sei muito. Então ali eu também tenho prejuízos, ali eu também tenho perdas, e aí eu tenho a falar, não vou mexer com isso. Aí eu olho a história deles, vejo o exemplo deles e falo, não, vamos dar, é só ajustar. E continuar, e aí as coisas acontecem, exatamente. Legal. Bom, vocês viram que a conversa rendeu, né? Rendeu. Em resumo de tudo, daquilo que a gente conversou, então a fé, de fato, gera resultados no empreendedorismo. Sem dúvida. Porque é comum, de todas essas pessoas que você citou, que colocou como referência, que são pessoas de fé. Todas elas. E que são empreendedores. Todas elas. E assim, não são pessoas apenas de fé, não. Mas usam a fé praticamente nos seus empreendimentos. Então a gente pode ver o Thiago Nigro, você olha o Primo Cash, ele leva lá pastores, inclusive eu já fui lá no Primo Cash, o Rodrigo Silva está constantemente lá falando sobre princípios bíblicos. O Janguier tem um evento chamado Christ Summit, que é para empreendedores cristãos. Então, o Janguier é um católico aplicado, praticante, que faz evento cristão para empreendedores cristãos, com foco em usar princípios bíblicos de forma prática. Inclusive, ele vai ter um evento em março, né, a segunda edição do Christ Summit, e eu vou ter o privilégio de estar palestrando lá. Nossa, nesse evento ao lado dele. Top. Então, parabéns. Uma vitória aí também. Sim. Porque quando eu vi o Janguier e eu vi esse evento, eu também coloquei isso na minha mente. Tenho fé que eu vou palestrar no evento dele. E aí, quando eu o conheci, a gente ficou ali horas conversando, e na nossa primeira conversa ele me convidou. Olha, você não quer palestrar no meu evento? Eu falei, convite, eu não só quero, como isso era um sonho meu, que eu já estava na fé, já mentalizando isso, né? Ou seja, exercitando a minha fé e buscando os acessos, né? Buscando a capacitação para quando o encontrasse, tivesse o privilégio de conhecê-lo, pudesse ter esse envolvimento, e graças a Deus aconteceu. Então, o Janguier, o Flávio Augusto também, quando você lê os livros dele, ele tem lá uma história de geração de valor, os princípios da fé estão altamente alinhados à realidade de vida dele, e a Maíra também, inclusive nos cursos dela, né, eu faço parte, e tudo que ela fala de inteligência emocional, eu entro aplicando biblicamente. Então ela fala de rejeição, eu entro aplicando biblicamente a questão da rejeição. Ela fala sobre compulsão, eu entro aplicando biblicamente aquele princípio ali, sem religião em si, mas a partir de princípios bíblicos. Então são pessoas que estão diretamente ligadas à fé e aplicam a fé nos seus empreendimentos. Então não é só uma pessoa de fé e tem um empreendimento, não, elas transitam também transita, né? Abertamente. Legal. Thiago, bom, eu só tenho que agradecer mesmo por esse bate-papo gostoso. Nossa, também. Fluiu, muito, né? Muito. Confesso que estava nervoso, falei para as meninas, falei para você que estava nervoso para esse nosso primeiro encontro, o primeiro que vai ser o primeiro de muitos. Lembrando que o EloCast, nesse mês de novembro, vai acontecer semanalmente. Nossa, que legal. Então, semanalmente a gente vai ter uma edição, um episódio do EloCast, e é claro que a gente quer permanecer com esse projeto, né? E convidar pessoas assim como você, que possam vir falar sobre empreendedorismo, possam vir falar sobre as suas histórias de vida, empregabilidade, inovação. Lembrando que Limeira, né? A gente conversava anteriormente também, Limeira é reconhecida a segunda cidade mais inovadora do nosso país. Olha, é algo que a gente tem que se orgulhar. Sensacional. Lógico, sem deixar de fazer a lição de casa e empregar todos os esforços para que a gente possa, quem sabe, ser o primeiro, não é? E alcançar entre os melhores.
E assim, a gente vai encerrando o nosso podcast e eu quero já deixar o convite para todos que estão nos acompanhando, que possam acompanhar os próximos episódios também, né? Que só pessoas muito feras. O nosso próximo episódio será um episódio voltado a mulheres, Thiago. Olha, para mulheres. Por quê? Nós temos um dia em Limeira, que é o dia 19 de novembro, que por lei é o dia do empreendedorismo feminino. Então, no nosso próximo encontro, nós vamos conversar com mulheres aqui. Vai ser um bate-papo só de mulheres. Eu acho que eu não estarei nessa poltrona aqui. Será uma mulher que estará apresentando aqui. Então, eu já convido você a participar conosco no próximo episódio, a estar assistindo conosco esse episódio voltado para empreendedorismo para mulheres, ok? Então, nós vamos encerrando por aqui. Mais uma vez, Thiago, muito obrigado. Agradeço. E um abraço a todos. Tchau, gente.